Marco Antônio, nesse time do Náutico? Já passou, teve auge dele, né, no Botafogo, agora não estava muito regular esse ano. O que é que tu achou? Veja só, Marco Antônio, como você disse, né, foi o grande ano dele. Ele que a carreira toda no Bahia, revelado pelo Bahia e tal, jogou no Botafogo aquela Série B que a gente começou muito forte, né, 2021. Fez, acho que foi 10 gols e 6 assistências, uma coisa assim. Uma Série B muito forte lá pelo Botafogo. E de lá para cá ele não conseguiu dar sequência àquela fase dele, né? Isso é bem verdade. Mas subiu com o Remo ano passado. Eu acho que é um jogador que dá muito corpo ao elenco. Pode ser titular, tá? Isso vai depender muito da fase de Patrick Alain ou da forma que o Marquinhos vai jogar, porque se o Náutico for jogar com 2 meias, ele casa muito bem com o Patrick Alain. Patrick Alain é canhoto, ele é destro, ele tem essa possibilidade de cair pelo lado direito numa necessidade, tá? E tem uma certa polêmica sobre o posicionamento de Marco Antônio, que é o seguinte: o Náutico procurava um jogador que também que fosse um ponta, que jogasse pelo lado direito, até para numa situação. E se a gente quiser jogar com 3 atacantes? Tem Vinícius pela esquerda, tem os centroavantes, e talvez faltaria um jogador mais consolidado para poder jogar para esse lado direito. O Marco Antônio, em tese, ele daria essa possibilidade, porque historicamente na carreira do Marco Antônio, ele também jogou como atacante pelo lado direito. Ele é o meia que joga também como atacante pelo lado direito. Agora, eu tive uma informação, até conversando com meu amigo Gustavo Jordão, lá do Retrô. O Retrô teve interesse, tá? Na contratação do Marco Antônio. Chegou a negociar com o jogador. Fico um pouco assustado com os valores. Para o que eles estão planejando lá, ficou um pouco fora na situação do Retrô lá. E também o Gustavo me confidenciou que, conversando com o jogador, ele tem uma pretensão de jogar mais na meia. Tá? Eu não sei como ficou isso definido no Náutico. Mas aí, Chapo aí vai chegar no que Chapo sempre fala, viu, de Caio Vitor, viu? O quê? Que Caio Vitor vai o quê, Chapo? Tá no mudo. Vai virar ponta. Aguardem. Veja, calma. Caio Vitor, eu já fiquei sabendo que, inclusive João até fez essa, acho que foi João que fez essa análise, dizendo que ele não rende quando joga na ponta direita, tá? Eu acho que o pensamento do Náutico com Caio Vitor é de meia mesmo, até pelo jeito que vem treinando, tá? Caio Vitor compondo muito o miolo do meio campo. Então, eu acho que Caio Vitor não vai virar esse ponta. Na questão do Marco Antônio, possa ser que ele tenha enfim, se resolvido ali com o Náutico, que se for para colocar ali por aquele setor, ele vai jogar, não sei como ficou definido isso. E outra coisa também, a gente está falando aqui de posicionamento, mas não quer dizer que, vamos supor que ele seja escalado, não quer dizer que ele nunca vai cair pela direita. Pô, o campo precisa ser ocupado por jogadores. Paulo Sérgio pode cair pela direita, imagina se o Náutico está com 2 meias, se Marco Antônio não vai ocupar aquele espaço, é óbvio que vai. É porque quando se fala em ponta, e aí é um problema da nomenclatura mesmo, é que se pensa muito no extremo. Isso é uma confusão, na verdade, que o torcedor faz. O que é o extremo? O extremo é o Hélio Borges. Pô. É o cara que, por muito tempo, ele joga muito próximo à linha lateral. E a função dele é conseguir chegar ou lá perto da linha de fundo, perto da bandeira de escanteio, ou ele conseguir fazer um facão para conseguir sair atrás da zaga. Mas geralmente o extremo, o ponta, ele é um cara muito agudo. Mas não só pontas e extremos jogam pelo lado direito do ataque. É muito comum jogadores de meio campo fazer essa função. Então, talvez, na cabeça do Marco Antônio, não é que ele não queira jogar pelo lado direito. Ele não quer ser um extremo. Ele pode ser um meio-campista que ocupe a zona do lado direito do ataque. Pô, a gente tem jogadores aí consolidados no futebol brasileiro que faz isso. Everton Ribeiro faz isso. Lucas Lima no Sport faz isso. Isso é muito comum, meio-campos que ocupam a zona da lateral direita, mas não necessariamente vai ser um ponta como se fixou na cabeça do torcedor. Ah, ponta. Ponta é uma outra característica. Como eu disse, é um cara muito agudo que vai trabalhar mais quebrando linha. Talvez é isso que o Marco Antônio está se referindo
que não é mais, talvez pela idade dele, não é mais um cara de 20, 21 anos, eu acho que ele tinha mais velocidade, tinha mais força física, a idade vai chegando e você vai se adaptando ali calcado ali em outras características, né? Numa qualidade técnica, numa capacidade de passe. Mas dito isso tudo, onde é que eu quero chegar com isso? Que quando o Náutico ainda não tinha batido o martelo para o Marco Antônio, eu estava pensando, caramba, será que o Náutico ele deveria sair da contratação do Marco Antônio caso ele não seja esse extremo? E eu acho que não. Eu acho que o Náutico deveria ter continuado e ter concretizado o Marco Antônio. Porque eu acho que, no final das contas, vai ser mais válido um jogador como o Marco Antônio nesse elenco do Náutico, tá? Que tenha essa propensão de ser mais um meio-campista do que necessariamente se o Náutico tivesse trazido um extremo. Por que eu digo isso? Porque, cara, principalmente pelos maiores problemas do Náutico na temporada. O Náutico teve problemas sérios de criação, aonde a gente só tinha Patrick Alain, e os números de Patrick Alain não são ruins. A gente não pode colocar tudo nas costas de Patrick Alain, pô. Patrick Alain tem bons números de assistência, bons números de gols, aí a gente vai dizer o seguinte, o time não cria por causa do nosso meia. Eu acho isso muito injusto. Eu acho que isso vem mais de uma capacidade de modelo tático, vem mais do treinador e talvez de falta de peças. O Náutico jogou até hoje, gente, só com Patrick Alain de meia. Isso não existe. O Náutico não pode tirar Patrick Alain durante o jogo, porra. Porque não tem ninguém para substituir o cara. A partir do momento que o Náutico tira Patrick Alain, o Náutico vira um time aleijado. Assim, isso é desde o jogo do Londrina do ano passado. Quando o Náutico sacou o Patrick Alain, o Náutico acabou em campo. Então, o Patrick Alain, ele não tem direito de jogar mal. Ou de cansar. Porque a gente não tem um jogador nem para substituir ele e nem numa configuração tática para poder mudar a forma que o Náutico está jogando em um determinado jogo, de colocar dois meio-campistas criativos. Então, quando o Náutico traz um Caio Vitor e um Marco Antônio, o Náutico sai de 1,6 para 3. O Náutico pode jogar com um meia só, que seja Patrick Alain, e no segundo tempo entrar com o Marco Antônio ou com um Caio Vitor. O Náutico pode jogar com dois. Digamos que o Náutico comece com Patrick Alain, com Caio Vitor, e no segundo tempo pode sacar Patrick Alain para botar Marco Antônio, pode sacar Caio Vitor para botar Marco Antônio. Numa situação de querer botar mais pressão no adversário, o Náutico pode deixar o Patrick Alain em campo e jogar o Marco Antônio, que vai acabar caindo para a direita e aumentar a qualidade do time. Eu acho que tudo isso é muito mais válido do que o Náutico trazer um extremo que não tem no mercado, esse jogador não apareceu, que talvez ficasse relegado a um banco de reservas. Então, no final da... Fala, João. Não, só para complementar aí, porque tem um fator que eu acho que corrobora com o que tu está falando, que geralmente no Náutico, quem gera essa amplitude, quem tem o papel de, entre várias aspas ali, de que um extremo teria, é o lateral, né? É o Marcos Ítalo. Então, às vezes, tem um jogador que consiga jogar por dentro, pode ser mais interessante do que um cara que vai acabar disputando espaço ali com o Marcos Ítalo. E outra coisa, João, então, a minha visão é que um cara que tenha mais essa questão do meio-campo para poder entregar, eu acho que é mais válido nesse momento, vai dar mais opções, torna o elenco do Náutico com mais profundidade, isso valoriza até o próprio Hélio Borges para ser esse extremo, tá? No primeiro momento. Valoriza o Samuel para ser esse jogador. O Samuel fez boas partidas jogando pelos lados também. E tem um último detalhe. Digamos que o contratado dessa vez não fosse o Marco Antônio, com todas essas características que eu citei, de incorporar mais o meio campo. Digamos que fosse um extremo lá. Sei lá, velho. Um cara, um ponta. Eu garanto a vocês que daqui para o final da temporada não ia vir mais um meia. Vindo o Marco Antônio agora, ainda vai ter outra janela em junho, gente. Eu sei que na cabeça o torcedor, ele busca a perfeição e ele está correto. Ainda mais depois que ele passou 3 anos aí se ferrando na Série C, né? Então ele quer que
tudo esteja preparado da forma mais antecipada possível. Então, eu falar em jogador que vai vir em junho, põe uma interrogação na cabeça do torcedor que vai ficar pensando o seguinte: por que não vem agora? Porque futebol tem disso, velho. Às vezes você não consegue tudo. Hoje, eu vejo que o Náutico encerrou as contratações para o início da Série C, com a chegada de Caio Vitor, Marco Antônio e do João Mastro. Mas vai ter uma janela no meio do ano ainda, em junho. E tendo a necessidade, o Náutico está faltando um cara rápido pela direita. O ponta ainda se faz necessário. Um extremo se faz necessário. É muito mais fácil esse extremo chegar em junho do que um meia chegar em junho. O Náutico poderia demonstrar dificuldade nos primeiros 10 jogos da Série C, na posição de meio campo, ou porque Patrick Allen entrou numa fase ruim, ou porque o Caio Vitor não rendeu o desejado, que eu duvido muito que o Náutico contratasse um meia em junho. Um extremo eu acho mais fácil. Eu acho muito mais fácil o Náutico ficar com essa bala guardada para poder dar um tiro no... Seja um ponta, seja um volante, seja um zagueiro. Eu vi muita gente falando de volante. Aqui no chat algumas pessoas falaram, acho que foi o Carlos Eduardo que falou agora há pouco uma questão de um volante. O zagueiro também, tem muita gente que diz, acho que ainda falta um zagueiro. Talvez, também concordo. Essas opções em junho, eu enxergo o Náutico ali no último tiro, para poder dizer, a gente vai para o acesso mesmo, aí trazer mais um zagueiro, trazer mais um extremo, ou até mais um volante. Mas o meia eu acho que não vinha mais não. Depois de a gente passar o primeiro semestre inteiro jogando só com o Patrick Allan, se Marco Antônio não chega agora, esqueça que não vem mais nenhum meia não. E aí, João? Eu concordo muito aí com a visão de Ati. Então, assim, vai depender muito do próprio Marco Antônio, sabe? É aquele cara que você fala, bola tem. Já jogou muita bola na carreira, já ajudou em muitos times. Tem que ver qual vai ser o Marco Antônio que vai chegar aqui no Náutico, qual vai ser o nível ali de engajamento com o propósito para realmente sair. Mas é um jogador, muito bom jogador, que poderia estar até em nível maior. Assim, eu falo nível maior porque o cara rendeu bem numa Série B, foi campeão pelo Botafogo da Série B, sendo protagonista praticamente, assim, dá para dizer que foi protagonista. Então, assim, é um cara que poderia ter alçado, jogado muitas Série A na carreira, não jogou por isso, e aí fica a esperança de que aqui ele consiga alcançar um nível bom, sabe? Bola sabe jogar, agora é esperar para ver em campo. Sobre o posicionamento aí, eu concordo muito com o que a Ati falou, é um cara que pode ajudar ali, tanto em questão de finalização, em questão de fazer gol, e nessa criação, que eu acho que é o que todo mundo cobra do Náutico, né? Assim, eu acho que virou até a parte do time sem criatividade, do time travado, virou uma questão até maior do que é propriamente o zagueiro, ali depois que Carlinhos estreia. Então, é um cara que pode muito bem ajudar na principal carência do Náutico. Então, assim, eu acho uma boa contratação. Desde que especulou, eu torcia para que fechasse. A gente vai ter um scouts dele, Daniel? Podemos marcar, podemos encaixar. E assim, sobre o Marco Antônio, a gente vai ter que ver essa questão do nome, né? Porque toda vez que eu falo Marco Antônio, só lembro do outro. Foi o exemplo que eu mais cansei de comentar aqui. Se o Náutico tem um time que não está conseguindo criar, a gente tem Marco Antônio e o Anderson numa má fase na partida. Se a gente olhasse para o banco, quem a gente ia ter? Ninguém, pô. O elenco do Náutico estava assim, pô. Não tinha ninguém para substituir. E o Igor Pereira não tem o mesmo poder de criação. Então, assim, uma tecla, cara, que a gente repetiu, e o Náutico trouxe. Aí agora eu refaço a pergunta. Se a gente tiver uma partida que o Náutico precisa criar, tá pegando um time equado, e a gente tem Marco Antônio e o Anderson deixando a desejar na criação, a gente vai olhar no banco e a gente vai ver o Marco Antônio, agora, o novo Marco Antônio, e a gente vai ver Caio Vitor. Então, assim... Aí tu fudeu todo mundo, peraí. Se Marco Antônio não tiver jogando Marco Júnior, vamos chamar de Marco Júnior. Tu sugeriu chamar de o antigo de Marco Bigode. Marco Bigode. E o novo Marco Antônio. Eu, por mim, fica assim.
Não, pô, mas aí eu acho. Aí entra naquela linha que tu falou, pô. Aí o cara chega aqui, ó. Tu tá usando meu nome. Muda o teu nome pra Bigode e eu vou usar o Galhardo. É Thiago Galhardo chegando. Mude seu nome. Imagina, aí, o cara, pô. caralho, velho. Porra. Vamos lá, Marco Bigode, Marco Júnior. Pronto. Aí ninguém ninguém fica com o falou nome Marco Antônio. Antônio. Não, é Salomão, é? Vai cortar o bebê no meio. Peraí, pô. Deixa o bebê vivo. Esse Marco Antônio aí do Remo, ele é mais famoso do que o nosso Marco Antônio. Chama um de Marco e o outro de Antônio, pô. Aí fecha. Aí Marco Bigode. Esse fica Marco Antônio e o outro vira Marco Bigode. Inclusive, o Marco Antônio que já estava aqui, ele tem um apelido de bigode mesmo, pô. Lá no elenco, lá, meio de bigode. Olha, tem uma outra coisa que eu queria comentar aqui rapidinho, aproveitar que o Chapo voltou, que eu vou citar o filme Bíblia de Chapo, o Moneyball, que no beisebol se usa, eu já falei isso aqui algumas vezes, que é o above replacement. Eu nunca sei falar essa pronúncia corretamente, mas é uma expressão que se usa muito no beisebol, que é para você avaliar um impacto, principalmente, de mudança de jogadores. Tá? Como é que isso se aplica aqui no Náutico? O Náutico ele tira alguns jogadores e traz outros da mesma posição. Então, a gente pode analisar o impacto desse above replacement com a saída de Léo Couto e a chegada do João Mastro, com a saída do Giovani e a chegada do Marco Antônio, e com a substituição de ninguém, porque na verdade não tinha meio campo reserva no Náutico, ou reserva, ou um outro meio campo que não se chamasse Patrick Alan, não existia no Náutico. O Náutico chegou a falar de Felipe Radaeli, que nunca jogou. Se jogou um jogo aí, entrou e, enfim, se machucou também, uma época. Jogou não, nem o jogo. Dudu, 16 anos também, eu não lembro dele ter jogado. Então o Náutico não tinha esse jogador e trouxe agora o Caio Vitor. Na lógica desse above replacement, a gente saiu de João Mastro de Léo Couto para João Mastro, de Giovani para Marco Antônio e de ninguém para Caio Vitor. O impacto da diferença entre essas saídas e essa chegada, ao meu ver, é um impacto grande. São jogadores que têm um grau de diferença, um gap de diferença de um para o outro muito grande. Aí teve uma pessoa no Twitter que colocou assim: eu não acho que essas contratações foram substanciais. Veja, cada um pode ter sua opinião. Mas eu acho que foi substancial. Sim. Muito por causa, se você olhar dessa forma, você vê quem saiu e vê quem está chegando. A diferença é contundente. Sabe? Eu queria que Cláudio até falasse sobre isso. Essa é uma impressão que eu estou também, Atos. E que eu acho... Veja como são as coisas, né? O torcedor, em geral, eu acho que ele observou hoje esse dia de contratações e todos os defeitos, todos os pontos que a gente questiona a respeito do elenco, eles estão, de certa maneira, amenizados. A gente talvez esteja passando por um momento de esperança, de um pouco mais de expectativa de um rendimento melhor. A gente lembra do Náutico que começou a Série C em 2024, a gente lembra do Náutico que começou a Série C em 2023, e aí a gente pensa, será que está um pouco melhor em comparação a esses anos anteriores? Eu, particularmente, acho que está um pouco melhor, mas aí eu penso que talvez o momento que a gente está passando agora em relação a essa reformulação do time, talvez a primeira vez no ano, tá, gente? Que é possível cobrar totalmente um bom trabalho de Marquinhos Santos. Porque ele tem uma zaga minimamente competitiva agora. Você tem o Carlinhos, você tem o João Mastro, que já tinha, né, uma rodagem na Série C. E eu não estou falando que era o nome ideal, não estou nem discutindo isso, mas é um jogador que há um nível mínimo de competitividade. Ryan e Léo Couto não tinha. Você tem Felipe Santana, que está em uma ascensão. Você trouxe peça para o ataque, você tem Vinícius e Paulo Sérgio. Então, acho que agora é o momento que a gente pode cobrar totalmente um bom trabalho de Marquinhos Santos. Mas eu queria que Cláudio falasse sobre o nome de Marco Antônio e também se está com essa impressão que Atos trouxe, né? De uma mudança de elenco que traz uma perspectiva mais positiva. Eu acho que
tem mais qualidade, né? O elenco, e aí comparando com 2023, 2024, com o início da Série C, eu acho que o Náutico começa melhor. Não coloco o Náutico, sei lá, como os 3 favoritos para o acesso. Ainda não é isso. Mas já vejo muito mais o Náutico dentro de um G8 do que nos últimos anos, que acabou não acontecendo, né? Então acho que tem mais qualidade. 2023 a gente não tinha atacante. 2024, que os atacantes chegaram no final, né? Que foi o Maxwell e Ribamar. 2024 a gente começa sem zagueiros e termina sem zagueiro e sem goleiro, né? Com todos aqueles problemas que a gente enfrentou. Dessa vez está muito mais equilibrado. Oi. Deixa eu te ajudar, deixa eu passar a escalação inicial do Náutico na Série C de 23 e 24. Vamos lá, 2023, Wagner no gol, Vitor Ferraz na lateral direita, a zaga com Denilson e Odivan, Diego Matos na esquerda. Aí o meio-campo era composto por Diego Ferreira, dobrando lateral, Souza, o Ruivo, Jean. Quem é esse? Jean Magabeira. Aí, Polvideiro, Gabriel Santiago e Jael no ataque. 2024, estreia, né? Estreia. 2024, a estreia do Náutico. Wagner no gol, Arnaldo na direita, a zaga com Guilherme Matos e Rafael Vaz. Engraçado que essa zaga vai piorar muito ao longo da competição, mas vamos lá. Se a gente tivesse terminado com essa, teria sido bom. A lateral esquerda com Diego Matos, aí o meio-campo, Souza, Marco Antônio e Patrick Alain. No ataque, Cléo Silva, Gustavo Maia e Paulo Sérgio. Cléo Silva. É um time melhor. O desse ano é melhor. Você tem você tem uma zaga, um goleiro melhor. A zaga, que a gente ainda conhece pouco, mas tem Felipe numa fase boa, Carlinhos que começou bem, João Mastro que chega com boas referências, então já tem 3 jogadores ali. As laterais... melhor também, né? Porque a gente começou com Mazola ano passado. Técnico melhor. O meio campo, Auremi, que é superior aos outros, Patrick Alain numa fase melhor do que do ano passado, Paulo Sérgio... Aí, veja, a gente podem questionar o ataque, questão de Paulo Sérgio e Bruno Mezenga. Mas Paulo Sérgio não é nem questão de fase, é questão de voltar de lesão, mas ele fez bons jogos esse ano. Então, se ele conseguir se recuperar clinicamente, ele vai ser um bom jogador. E Bruno Mezenga é questão de recuperar. Se recuperar ele vai ajudar muito também. Então, é muito mais fácil você recuperar o Bruno Mezenga do que você apostar em outro. E ele não vai mais sair. Então, é melhor apostar nele. Então, você já tem aí 2 centroavantes, como tinha ano passado, de boa qualidade para uma Série C. E o grande ganho é na ponta, né? Só o Vinícius aí, e o próprio Marco Antônio também agora. Vinícius, um dos melhores da Série C. E Marco Antônio, que... O único ponto de Marco Antônio que me preocupa é a questão de regularidade. Nos últimos anos tem sido esse o problema dele. Começa bem, depois cai de rendimento. No Remo, ele sobe com o Remo, mas não é que tipo, subiu, o Remo não quer. O Remo negociou, conversou, depois o Remo, não quero não. Porque pesaram alguns pontos e viram que aí pode ter sido pedida também salarial, enfim, mas se ele tivesse sido um jogador regular, ele teria ficado para a Série B, até porque ele já jogou Série B bem. Então o Remo sabe disso. Jogou no Bahia bem, não foi apenas no Botafogo, no Bahia ele teve boas passagens no Bahia. Então, se ele conseguir ter essa regularidade no Náutico, e aí, obviamente, depende da posição, enfim, da função que ele vai fazer em campo, aí o Náutico tem um reforço bem importante. E aí, essa comparação que a Atos fez foi bem feliz, porque tem um ganho de qualidade aí. Tem um ganho de qualidade, por isso que hoje eu vejo o Náutico mais... hoje eu consigo enxergar o Náutico dentro do G8 para brigar pelo acesso. Agora, e tem um ponto que o Renato falou, a gente precisa do treinador. É o treinador fazer esse encaixe. Porque também não adianta a gente se iludir, não. A Ponte Preta tem um timaço, não sei quem, o São Bernardo tem um bom time. Tem, beleza. O Botafogo do ano passado, o Botafogo da Paraíba, não tinha um grande time. O Botafogo da Paraíba fez uma excelente campanha. Foi o quê? Encaixe. Se o treinador conseguir encaixar com 3 zagueiros, 3 volantes, 3 atacantes, não sei, o time vai render, vai potencializar os jogadores. O Remo, bate muito nessa tecla, o Remo ano passado veio aqui, tomou 4 do Náutico, parecia um time que ia ser rebaixado. No final classificou e subiu. E aí o time veio para cá morto assim, de espírito, de qualidade técnica, de tática, de tudo. Foi assim, um dos jogos mais fáceis que o Náutico teve naquela Série C foi contra o Remo aqui, que o Náutico goleou. Então é tudo encaixe. Agora, eu acho que as peças têm. Agora, com um jogo por semana, uma intertemporada, o Marquinhos não tem mais desculpas para não fazer o Náutico jogar futebol. As opções tem. Pode faltar um reserva para o lateral direito, um ponta mais arisco. Beleza, mas são pontos mínimos comparado ao que ele já tem
construído. Não vai ter aí, um elenco perfeito na Série C, Cláudio. Não vai ter, ninguém vai ter. Ninguém vai ter Ninguém vai ter um Patrick Alain e um reserva de 70 mil. O Náutico, veja, Exato. Paulo Sérgio e Bruno Mezenga, ninguém tem na Série C. 2 jogadores de 70 mil, por exemplo, ninguém vai ter. 2 centroavantes. Se soltar Paulo Sérgio e Bruno Mezenga, solta no mercado. Os 2 vão para a Série C, vão ser titular na Série C. Por que no Náutico não seria? Então, Cláudio, a Ponte Preta, Cláudio, que está sendo muito. Tá virando referência, né? O ataque da Ponte Preta, velho, é Stephanie Brito e Jean Dias, que passou pelo Paysandu. É um ataque que, ao meu ver, em jogos fora de casa, eu acho que eles vão ter algumas valias, tá? Porque é um ataque rápido. Mas cá entre nós, velho, com os times jogando fechado na Série C, é um ataque que, dependendo ali da situação, se não tiver um encaixe, como você falou, pode ter dificuldade para poder chegar a gol. Eles contrataram agora alguns centroavantes, né? Tem o Gé, né? E o 25, né? Que é um jogador bem estilo Léo Couto ali do futebol goiano. É uma aposta total. Talvez eles mudem o esquema tático, mas a Ponte que jogou no Paulista era só com 2 atacantes e 2 atacantes com um perfil mais rápido, tá? Aí talvez agora eles venham com 3 jogadores no ataque, com um centroavante de referência. Mas eu vou dizer uma coisa para tu, é algo, eu posso queimar minha língua do que eu vou falar agora, tá? Mas eu vou deixar isso registrado. Tá se colocando muito medo nessa próxima Série C de 2025. Eu acho que com certa razão, tá? Mas, no final das contas, eu acho que não vai se apresentar essa Série C toda que está se projetando. Eu acho que o bicho-papão não vai ser tão feio, tá? Eu acho que não vai ter um bicho-papão, vai ser bem equilibrado, Atos. Eu acho que vai ser bem equilibrado. Ela como um todo, eu não estou nem falando de 1, 2, 3 times. Eu estou falando como um todo, a gente projetou que vai ser tipo uma outra Série C, que a gente não viu em 23 e 24. Eu acho que vai ser melhor. Não estou dizendo nada longe disso, mas eu não acho que vai ser esse bicho-papão todo. Eu acho que a gente pintou essa Série C com um grau de dificuldade que, na prática, ela não vai se apresentar. Deixa eu acabar se equilibrando ali. Eu queria que o Cláudio complementasse falando sobre Marco Antônio, para depois eu fazer um questionamento aqui para vocês. Vocês vão entender. Diga aí. Diz aí, Cláudio. Não, mas a questão disso de Marco Antônio, eu acho que é um bom jogador que vai agregar. É torcer para que ele tenha essa regularidade. As informações que eu tive era que ele veio para jogar pelo lado do campo. Ele é um meio atacante. Ele é um meio atacante que pode jogar centralizado, pode jogar pelo lado direito. A gente tem que ver também qual vai ser a formação que o Marquinhos vai usar. Essa dúvida aí se vão ser 3 zagueiros, um 4-3-3. Hoje, talvez eu penderia mais a jogar num 4-3-3, mas pela quantidade de peças que o Náutico ganhou nesses últimos tempos aí. E o 3-5-2 na Série C, não sei, eu tenho minhas dúvidas, mas vamos ver.